Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. Ok. Vamos lá, não é do sistema. Voltou. Quando vem o AE, tudo bem. Então, gente, vamos abrir tudo de novo aqui. Agora acho que voltamos. Então, abrindo mais uma edição do nosso Parque Fechado por aqui, nesse sabadão 29 de julho de 2023. Muito obrigado pela presença de todo mundo, tá bom? Ao vivo no Facebook, no YouTube, na Twitch, no Twitter da F1 Mania, no Terra TV também, ao vivo na home do terra.com.br. Muito obrigado pela sua presença. Vamos falar aqui da sprint, né, da corrida sprint para o Grande Prêmio da Bélgica, aquela corridinha, né, que tinha 15 voltas previstas, puxa, mas é tão pouco, né, e no fim das contas teve só 11, depois ainda teve um safety car por 3 voltas, ou seja, a gente vai falar sobre isso. Calma, daqui a pouco a gente vai receber também o Vitor Berto, daqui a pouco vai estar junto com a gente, e o Gabriel Gavinelli, mas antes, como a gente sempre faz, vamos passar o resultado dessa sprint, né, Max Verstappen venceu mais uma vez aí depois de 11 voltas, mesmo em 11 voltas, ou em 6 no caso, né, porque no fim das contas a gente ainda teve um safety car, em 6 voltas ele abriu 5 segundos do Oscar Piastri, que foi o segundo colocado. Pierre Gasly da Alpine terminou em terceiro, com Carlos Sainz da Ferrari em quarto, Charles Leclerc também Ferrari em quinto, sexto Lando Norris da McLaren, sétimo Lewis Hamilton da Mercedes, por conta de uma punição, que ele terminou na pista em quarto lugar. Oitavo, George Russell da Mercedes, nono, Esteban Ocon da Alpine, décimo, Daniel Ricciardo da AlphaTauri, 11º, Lance Stroll da Aston Martin, 12º, Alexander Albon da Williams, 13º, Valtteri Bottas da Alfa Romeo, 13º, Kevin Magnussen da Haas, 15º, Guan Yu Zhou da Alfa Romeo, 16º, Logan Sargent da Williams, 17º, Nico Hülkenberg da Haas, 18º, Yuki Tsunoda da AlphaTauri. Abandonaram Sérgio Pérez da Red Bull, depois de um toque com Hamilton ali, acabou perdendo o rendimento, e também o Fernando Alonso rodou sozinho, quase bateu, provocou um safety car, ficou parado ali na caixa de brita e por isso não completou a sprint race para o Grande Prêmio da Bélgica, tá? Então, vamos nessa, vamos levantar voo com a nossa sprint por aqui. Antes, deixa eu aproveitar para mandar abraço e agradecer a todo mundo, inclusive, o pessoal tava falando, poxa, tá sem áudio, tá com problema de áudio aqui, que eu sequer tava percebendo, né? O meu fone tava rolando aqui, deixa eu usar fone aqui, tá? No fone tava rolando, mas tava sem áudio, então muito obrigado a todo mundo que avisou aí, ó, o Charles Câmara, o Raniel Souza, o feio é não fazer gol, Thiago Frois também, André Luiz Santos Menezes, que mais aqui, ó, o Raniel Souza também, obrigado a todo mundo, né? E o Thiago Frois está dando um boa tarde para todo mundo, falou assim, olha, por um momento achei que a gente ia reviver Spa 2021, que bom que o tempo melhorou, tô esperando a corrida de amanhã, né? Olha, Thiago, eu tenho a leve impressão que a gente deu uma sorte ali, né? Tudo bem que não é só sorte, tem a questão da Fórmula 1 também, tem um sistema de medição meteorológica extremamente desenvolvido, né? Uma tecnologia forte, que inclusive utiliza muitas vezes também o apoio dos radares dos aeroportos, né? Então, é todo um sistema complexo ali de medição meteorológica. Então, claro, a Fórmula 1 tinha como prever que a chuva não voltaria, né? E por conhecer a pista, também tinha como prever que a pista secaria, como funciona a drenagem e tudo mais, inclusive tudo isso foi refeito recentemente. Porém, ainda assim, tem o fator sorte, porque chuva é aquela história, né? O vento muda, a chuva volta. E o vento, às vezes, muda, né? Então, assim, demos um pouquinho de sorte, sim, né? Por quê? Porque a gente teve a chuva, pista muito molhada, sem condições nenhuma para que os carros de Fórmula 1 largassem no Grande Prêmio da Bélgica. Quando eu estou falando em sem condições nenhuma, vamos fazer uma parênteses aqui, porque, mas no tempo do Senna, os carros corriam com chuvas piores, e é verdade, mas a gente tem que entender que as coisas mudaram, a gente, concordando ou não com isso, as coisas mudaram. Então, para o padrão de hoje, né, sem condição nenhuma de ter largada,
quando a chuva chegou, né? A pista molhada, esperou-se um pouquinho, aí depois os carros foram para a pista com safety car, e essas 4 voltas servem também para que os próprios carros ajudem a secar um pouco a pista, né? Porém, aí a gente volta. Se o vento muda, se a chuva aperta, eu acredito que a gente teria as 11 voltas, ou as 15 voltas no caso, atrás do safety car. E aí sim, Thiago, a gente ia reviver um pouco do que foi Spa 2021. Né? Claro, tem diferença, menos voltas, a gente está falando aqui também de uma sprint, não de uma corrida principal, que naquele ano, no caso, teve só 3 voltas, foi uma coisa absurda, né? Mas, assim, passamos pelo risco, enfrentamos o risco de reviver uma situação parecida com aquela de 2021, tá? Que não aconteceu, acho que por um pouco de um lance de sorte também, mas quem eu quero que comente isso, acho que tá tudo certo ali com o Vitor Berto, né? Então, Vitor Berto, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui em mais uma edição do nosso Parque Fechado, estamos juntos aqui, ao vivo, e... Cara, foi no risco, né? Mais uma vez, fica cada vez mais claro para mim que se já é difícil correr com chuva na Fórmula 1, em Spa essa dificuldade é um pouquinho maior, né? Até pelos perigos, a gente sabe, é uma pista perigosa e tudo mais. Pista muito rápida, inclusive, né? E o pessoal tá aqui, né? Poxa, quase que a gente reviveu o Spa 2021, corrida que teve 3 voltas. A Fórmula 1 atrasou a largada por conta de regulamento, ok, mas atrasou a largada foi 12h35 pelo horário de Brasília aqui, né, e ainda teve várias voltas sobre safety car, você ficou uma eternidade na pista. Aí a gente volta para aquele lance da própria corrida sprint, quase não tem corrida, ela mais ocupa um espaço do que qualquer coisa, né? Boa tarde Garcia, boa tarde todo mundo que está acompanhando a gente pelos canais do F1 Mania e também na home do terra.com.br. Hoje foi a sprint da sprint, né? Que além dela ser mais curta, ela ainda teve um safety car no meio, então... Sei lá quantas voltas a gente teve de atividade, foram 8 ou 9 voltas de atividade. O que na Bélgica é bastante quilometragem, né? Porque a pista é longa pra caramba, tanto que é a sprint mais longa, a sprint mais curta, na verdade, em número de voltas, não em distância, né? Porque essa é a corrida com o menor número de voltas no ano, porque a pista é muito longa. E você estava falando sobre a questão da chuva, né? De Bélgica não ser mais um circuito... Não ser mais, na verdade, ser um circuito que não dá muito para andar numa situação em que tem muita chuva, porque realmente assim, né? Ela é um dos poucos circuitos antigos que ainda existe no calendário, né? É bom sempre lembrar isso. Além de Monza, Silverstone, Interlagos, mas assim, né? Querendo ou não, Silverstone passou por uma grande reforma, né? Interlagos quase todo ano passava por uma grande reforma porque sempre reclamavam. Era sempre um risco de perder a prova. Aqui, né? Sempre falar, não, a pista tem muita ondulação, não vamos correr mais lá. Enche muito de água quando chove, não vamos correr mais lá. E a gente sempre fazendo obra para melhorar a pista. A Bélgica é um circuito que, sei lá, assim talvez como Monza, que também não lembro de ter tanta história de reforma, é uma pista que aí também é uma pista antiga mesmo, né? Teve uma reforma recente ali no Rouge para melhorar, sim, o sistema de como chama assim, de escape, né? Área de escape, proteção mesmo, nem tanto ligado à questão de chuva e tudo mais. Então, acho que pelo que eu me lembro, assim, também é a única coisa que teve de reforma por lá. Então é uma pista que é um pouquinho mais complicada mesmo de situação, e que a gente tem ali quando chove. E é uma pista que fica na serra, com ali muita montanha em volta, muito mato, então muito úmido, acaba chovendo muito. Então, do jeito que tava, realmente não dava para correr. E aí a gente, como eu falei, como eu brinquei, teve a sprint da sprint. Uma pena que não largou também às 11h30 como era o programado, porque senão a gente teria tido a chuva caindo no finalzinho, então teria deixado bem emocionante. Mas foi como tinha que ser. A gente teve ali um momento de o Verstappen precisar passar o Piastri, que até acho que teria sido mais difícil se a corrida não tivesse tido safety car. Acho que o Piastri relargou muito mal.
Ele meio que deu uma telegrafada ali no momento em que ele deu o pé. O Verstappen veio junto, então não tinha muito o que fazer. Foi mais uma sprint, né? Aquele formato que toda vez que tem a gente vem aqui e fala assim, não gosto muito, uma pena que tem. Sei lá, hoje acabou que foi chato pra mim, porque a gente acabou... No fim, a sprint, a ideia é que seja uma corrida muito curta, né? Porque pra quem não tem paciência de esperar, assistir corrida longa, gastar pouco tempo. No fim, a gente gastou muito tempo e viu pouca corrida, né? Porque era pra ter começado às 11h30, aí já adiou pra 12h05, né? Tudo bem que isso foi avisado antes, ninguém precisava ter ligado a TV 11h30 pra ver, mas né, já teve um atraso ali de 35 minutos. Aí depois tivemos mais um atraso de meia hora, e aí ainda teve safety car. Então, assim, né, e teve 4 voltas de apresentação. Então, no fim, você gastou muito tempo na frente da TV, porque quem também não se informou ligou às 11h30, porque era o programado, né? E ficou ali, no fim, quase 2 horas, que acabou quase 1h30. Que, no fim, se a gente for colocar na conta, demorou o mesmo tempo que a corrida inteira demoraria para ver só 9 voltas de atividade. Então, hoje foi bem frustrante, apesar de ter tido esse ingrediente, sim, de uma ultrapassagem pela vitória, daquele momento do pit stop, todo mundo entrando, né, em 2 momentos, mas foi só isso. Assim, sei lá, né, eu falo só isso, mas tivemos ultrapassagem, teve o Russell melhorando, teve uma briga entre o Hamilton e o Pérez que a gente pode falar aqui, mas eu já posso dar spoiler da minha opinião ou eu seguro? Segura um pouquinho. Tá bom. Sim, não foi a pior sprint, mas no fim pro objetivo dela não foi cumprido, que era ser curta, foi muito longa. Achei legal esse ponto de vista aí, porque se a ideia é tomar menos tempo, ela acabou tomando tempo até demais da gente, né? Então, assim... e aí a gente vai entrar naquele monte... Ô Garcia, assim, até pra complementar esse seu comentário, que me passou pela cabeça, assim, no fim, aquele torcedor que não tem saco pra ficar 2 horas na frente da TV... e que só assiste a sprint, sei lá se esse torcedor existe, tá? Se esse cara existe. Mas digamos que ele exista. Ele não assistiu hoje a sprint, ele trocou de canal. Quando deu o primeiro adiamento. Ele falou, isso aqui vai longe, já não vou nem ver, tchau. Porque se o cara não quer gastar tempo assistindo corrida, será que ele quer gastar tempo vendo o George Russell lá no grid com uma tenda em volta dele pra não molhar o cara? Não quer ver. Esse cara, no fim, a Fórmula 1 perdeu hoje de qualquer jeito. Inclusive, assim... É que a gente fica sendo repetitivo também, e daqui a pouco até o Gavinelli vai entrar aqui e vai falar sobre isso também, claro, né? Mas a gente fica sendo repetitivo, mas o Vinícius Pereira tá falando aqui, sprint mais chata é muito melhor que qualquer treino livre, mas a sprint não substitui o treino livre, substitui a qualificação, que é 1, Q2, Q3, 1 hora de treino, que sim, hoje com a chuva que caiu, também teria tido as suas sessões adiadas, em 2021 foi assim, inclusive, né? Demorou para ter bandeira verde, o Michael Masi, inclusive, deu a bandeira verde no pior momento que ele poderia, que o Norris foi para a pista, estampou o carro dele lá na Eau Rouge, né? Então, assim, mas a sprint, ela não substitui o treino livre, ela substitui uma classificação. Assim, o Garcia, eu entendo o que ele quer dizer, no sentido de, tipo... não substitui, mas substitui, né? Porque se a gente for olhar a programação, como tem menos treino livre, o que ela ocupou? Ela ocupou o lugar de 2 treinos livres, né? Com a qualificação sprint e com a sprint. Então, de certo modo, até substitui, na minha opinião. Eu concordo, e eu já dei meu braço a torcer em outra oportunidade de sprint, que alguém fez o mesmo comentário, não sei se inclusive foi a mesma pessoa, que realmente parando pra pensar friamente, é mais legal você ver uma sprint do que um treino livre. O que eu acho que hoje foi muito ruim, eu preferia ter visto um treino livre, é que assim, talvez no treino livre a gente tivesse tido 1 hora de atividade, 40 minutos. Hoje a gente teve 4 voltas de apresentação, que foram roubadas da corrida, e tivemos 2 voltas de safety car. Então, uma corrida de 15 voltas, que seria sprint, ela teve 9. Aí eu preferia treino livre. Para fazer 9 voltas, preferia treino livre. Então, acho que hoje, especificamente, ainda teve esse agravante. E, tudo bem, o safety car o safety car do Alonso não tá no controle da direção. O Alonso poderia ter batido no treino livre e rolado uma bandeira vermelha. Tudo bem, eu concordo. Chuva não tá no controle da direção de prova? Também concordo. Mas ter feito 4 voltas de apresentação numa corrida que tem 15,
tá no controle da direção de prova. E na verdade, assim, um dos meus incômodos com a questão da sprint, Gavi, vou te colocar na tela aqui, pode ser? Eu já te dou boa tarde, mas eu vou só complementar, porque um dos meus incômodos com a sprint é que não pode acontecer nada fora do script. E corrida de Fórmula 1, principalmente no começo, pode acontecer, né? Então, assim, pode ser que 3 carros se enroscassem ali na La Source, né, que é a curva 1, e aí você ia ter um safety car de 7 voltas, e aí ia acabar a corrida, a gente ia ter uma volta só, talvez. Mas poderia ter bandeira vermelha, né, se fosse um acidente desse tamanho e tivesse segurado. É o que a gente espera. Eu espero para qualquer É. coisa que aconteça na Sprint Race, o que eu espero é que tenha bandeira vermelha, mas não é o caso, né? Porque ela já é muito pequenininha, né? Mas enfim, Gavi, obrigado pela sua presença. Boa tarde, meu irmão. Tamo junto aqui no Parque Fechado mais uma vez nesse sabadão. A gente tá falando exatamente sobre isso, né? Sprint Race versus o controle da direção de prova, mais uma vez, e a dificuldade com a chuva, que parece que não pode mais pintar na Bélgica, porque lá, principalmente, os carros não correm, né? Então, boa tarde, Gavi. É nóis, boa tarde, Vitão, boa tarde todo mundo do chat, boa tarde o Paulo aí, que sempre tá com inveja, acho que do meu frio, né, eu sou careca, eu preciso usar touca, aqui tá frio em São Bernardo, aqui tá na casa dos 13 graus aí. Cara, eu tô pegando aqui, tava ouvindo vocês falando da sprint, e eu gostei da sprint de hoje, cara. Eu acho que eu gostei pra caramba. Eu achei que foi legal, a gente, no começo ali, tudo bem, concordo também com o Vitor, que foi prejudicado, aquela velha história, né, de a gente perder tempo com o safety car e com ali os pilotos atrás, mas também por outro lado, cara, a gente viu esses dias, vou usar assim, né, uma morte ali, né, por causa do spray que poderia ter acontecido, e foi a segunda morte em menos de 5 anos, aí 2019, 4 anos, né, cara, então, não sei, eu até falei, ô Vitor, durante a semana no podcast, cara, que eu tava bem apreensivo, que eu acho que era inevitável você, depois de tudo que aconteceu, e aí com a previsão que tava pintando de chuva forte, a gente não chegar meio tipo, caramba, né, com aquele pé atrás, assim, será que vai chover? Será que os caras vão ser irresponsáveis como foram na morte agora do Van Hoff, pra mim de ter liberado aí a molecada, entre aspas, pra correr, principalmente os jovens, né, cara? E aí mas aí, então concordo com tudo isso e tal, mas eu acho que a corrida entregou, né, a Bélgica, até um bom prognóstico para amanhã, né? A gente vai ter ali também, de novo, ali nas primeiras voltas, eu acho que é sempre assim. Poderia ter mais voltas a corrida de hoje, e eu acho que se tivesse às 11 de fato, a gente teria tido ali a resolução, Às por 15 exemplo. Se ou o às Hamilton 11, ia... Gavi? Foram 15 ou foram 11? É que ela estava programada para 15, só que foram 4 voltas de apresentação, aí caíram para 11, e aí teve 2 voltas de safety car e virou 9. Não, perfeito. Eu ia até, o Vitor, falar aqui, porque a gente fez uma conta também, e aí era 11 voltas, lembra, Garcia? A gente fez a conta lá, era de 11 foi pra 15, aí depois eu vi aqui 1h15, 11, eu falei, fiquei meio confuso, foi meio confuso aqui, enfim, então, se tivesse tido, eu acho que essas voltas, a gente teria tido a resolução desses problemas da corrida ali que tinha. Por exemplo, será que o Leclerc ia conseguir atacar o Sainz? Né, ficou essa dúvida, né? Será que, por exemplo, o Hamilton ia chegar no Pierre Gasly, né, que tava chegando, era bem pouquinho, né, tava ali 0,9, 0,8, enfim, tudo bem que depois o Hamilton foi punido, etc e tal, mas a gente tinha algumas coisas para resolver, assim, na corrida que ficaram pendentes, então eu acho que deixa até um ânimo para amanhã. E aí, eu tenho uma ressalva para fazer aqui, já para entregar aí para vocês, mas é o seguinte, quando o Vinícius diz do treino e tal, eu acho que quando compara com treino, fica difícil, cara, porque treino é chato pra caramba, né? É que eu prefiro treino do que nada, né? Então, Fórmula 1, treino bacana, melhor do que nada. Agora, quando a gente tem uma corrida, eu acabo sempre achando que a gente tem mais ação, claro, quando a gente tem a corrida e é melhor. Agora, a comparação pra mim não é assim a corrida com o treino, é a sprint com o que poderia ser uma outra corrida na Fórmula 1. É muito por aí, eu acho que, e aí sim deixa de entregar, a gente poderia traçar algumas coisas aqui para a sprint se tornar mais interessante de fato, né? Então, não acho que, comparando com o treino, tudo bem, é melhor a sprint, mas acho que a sprint como uma corrida secundária da Fórmula 1, ela
ela poderia entregar muito mais do que entrega, mesmo a gente tendo tido ação na corrida desse sabadão aí. Eu tenho uma solução boa para sprint aí. 300 km no domingo, pronto. Melhor. Aumenta, a gente já falou sobre isso, 150 km, né? Eu não sei se 150 km resolve, e passando de 200 km já não tem mais porquê de ser. Aí seriam 2 corridas no final de semana, entendeu? Sim, então, sem uma parada obrigatória, não sei. Não sei, eu acho que não tem que mexer. Eu acho que é gostar ou não gostar. Acho que não tem muito como sair desse formato, entendeu? É isso. Eu não gosto, mas tá tudo bem, deixa aí. Não vou também ficar... Eu até cansei um pouco desse negócio de ficar... toda vez que tiver um sprint, vou fazer questão só de dizer que, ok, não gosto. Então eu não vou ficar mais martelando. Porque, por exemplo, eu não gosto. Mas, pô, tem um monte de gente aqui no chat que gosta. Você, o Gavi, tá se acostumando. O Vitor, não sei se compreendeu certo ainda. Minha questão é que, assim... me convenceram que realmente, assim, é melhor do que ter o treino livre 3? Então tá bom, beleza. O que eu acho é que a minha crítica hoje, de verdade, e eu concordo com o Gavi, eu achei que a corrida foi boa. De novo, a gente teve uma briga lá entre o Hamilton e o Pérez. Eu falei assim, a gente até pode já dar opinião, mas assim, teve uma briga muito boa, que acho que a gente não vai ver amanhã, porque amanhã tá com previsão de pista seca. Eu acho que a sprint de hoje vai ser melhor que a corrida de amanhã, tá? Já é minha opinião. A minha reclamação... amanhã tem um componente do Verstappen largando em sexto, isso vai ser legal. Mas assim, vai ser legal, mas o povo tava até brincando, eu vi o Massinha, o Instagram lá do Massinha, sabe? Eu esqueci qual que é o reino completo. Massinha, Desaposentado, esse aí. Que ele fez um post lá, que acho que ele pegou e gravou no F1 2023, sei lá, no Easy. Vai ser assim amanhã. Antes da Rouge, ele no videogame, o Verstappen já tinha passado todo mundo na frente. Óbvio que não vai ser assim, né? Porque não dá pra ser tão rápido assim. Mas eu acho que vai ser muito fácil amanhã. Mas até pode ser mesmo assim. Eu acho que vai ser muito fácil amanhã pro Verstappen. Depende do que acontece lá na frente, cara. Ele botou quase 9 décimos no segundo colocado lá no Leclerc no Qualify. A vantagem é muito grande na Bélgica. Só o vácuo, né? Exato, só o vácuo daquela reta, esquece. Né? Não vai ter DRS, mas o vácuo que ele vai pegar, depende do que acontecer. Ele numa quinta posição, cara, às vezes você numa corrida, quando você tá atrás de um pelotão ali que pode dar uma encrenca, às vezes é melhor do que tá ali inserido naquele pelotão, né? Vocês já correram, vocês sabem, às vezes você tá ali esperando alguma coisa. E a gente tem uma curva 1 da Bélgica que historicamente sempre puniu alguém, cara. É difícil alguém passar todo mundo ileso ali, né? Tudo bem que a gente amanhã não tem esse componente da chuva, né? Mas suponhamos que a pista esteja molhada na largada ainda, né? Ou que mesmo que não tenha chuva, né? Sempre é ali, digamos que um ponto de interrogação. Então, eu não descarto mesmo o Verstappen tá já liderando aí. Até depende da circunstância na primeira volta, mas também não acho que passe 5 voltas, caso em situação normal aí, não acho que ele demore mais que 5 voltas também para passar todo mundo e liderar a corrida amanhã, não. Mas só para concluir o que eu tava falando, assim, a minha reclamação de hoje, que se amanhã acontecer a mesma coisa, eu vou reclamar também, independente de ter sido sprint ou não, que no sprint obviamente é muito mais agravante, terem feito 4 voltas atrás do safety car. Segurança, eu concordo 1000% que tem a questão da segurança. Mas aí, pra mim, eu preferiria que atrasasse mais a corrida e ficasse andando lá, chama todo mundo lá, chama os torcedores pra pegar o carro que parar no estacionamento e dar a volta na pista, bota lá os caminhões. É melhor do que as 4 voltas atrás do safety car, roubando 4 voltas da corrida. Que é isso assim, ó. Foi mais de 20% da sprint foi roubado. Mais de 20% da sprint foi roubado por 4 voltas safety car. Então, assim, foi muito... Assim, isso prejudicou pra mim demais. De novo, se a gente tivesse tido essas 4 voltas a mais... E seriam mais 4 voltas porque teve a do Alonso, mas do Alonso, de novo, eu tô excluindo porque... 4 voltas longas, né? Não, assim... Não é 4 voltas, sei lá, na Áustria, né? Sim, mas o que eu tava falando assim é que a gente perdeu, no fim, 6 voltas para safety car, né? Só que 2 foram do Alonso, que tá fora do controle, poderia ter batido, pode bater em treino livre, pode bater em qualify, tá tudo bem. Tiveram as 4 iniciais. Essas 4 iniciais, essas 4 voltas iniciais,
que aí sim é do controle da... Toma-se uma decisão ou não, porque o Alonso bater não é o diretor de prova que faz o Alonso bater. O Alonso que bateu. Agora, quem deu a ordem pra sair lá atrás do safety car foi a direção de prova. Sim. Essa é a minha crítica, assim. É muito tempo. Se a gente tivesse tido 4 voltas a mais na corrida, Gavi, é o que você falou. Talvez o Leclerc teria passado o Sainz. Talvez o Hamilton teria passado o Gasly. Talvez o Verstappen tivesse errado, batido e o Piastri tivesse ganhado. Perdemos mais de 20% da sprint, que já é uma corrida muito curta. Sim. É curta demais. É curta demais. Eu também discordo dessa decisão. Ela é curta, exato, ela já é curta demais. Me incomoda só ela ser curta, é que pra mim ela já é curta demais. Não dá tempo de acontecer nada. Primeiro, Vitor, que eu acho que eles ficaram correndo ali por causa do tempo também, de não atrasar muito, etc, que eu já acho que começou errado. Tudo bem, atrasou a qualificação sprint lá e tem a regra das 4h30 lá, né? Que, pô, pra mim é uma baboseira, cara. Até o Hamilton falou isso, por que não começou antes a corrida, deixar todo mundo esperando? Abre uma exceção, aí né? Choveu pra caramba, né? Aí fez a gente esperar mais ainda e tal. Então abre uma exceção, né? Uma bobeira. Ao invés de 4h30, ia ser 4 horas de espera. Com a anuência das 10 equipes, muito provavelmente eles podem fazer isso. E aí, se alguém falar aqui pra mim, nossa, mas o motivo é esse, aí eu o Stroll talvez não teria disputado a sprint, porque talvez não teria dado tempo de remontar o carro dele, mas, sei lá, e azar do Stroll também, sei lá. Azar do Stroll, pô, também. Quem mandou ele bater? Eu acho que pra mudar o horário... Eu acho que vale consultar as equipes, né? Aí, ok, tudo bem, gente. Aston Martin não combinou. Mas aí vai e joga a informação, ó. Consultamos as 10 equipes para tentar largar mais cedo, entendeu? Porque isso também expõe um pouquinho. Da próxima vez, a Aston Martin pensa 2 vezes, embora não seja interessante para a equipe correr com carro a menos, né? Então, sei lá, é uma questão de administração. E aí, vindo para a corrida, por que eu falei para segurar um pouquinho aí? Porque eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, Oscar Piastri já largou numa boa segunda posição e teve todo aquele enrosco, vamos chamar de enrosco da largada, que assim, demorou tanto atrás do safety car que o pneu de chuva obrigatório, né, porque a direção de prova obrigou todo mundo a largar com pneu de chuva, né, mas assim, foi todo mundo pro box, assim que terminou a volta de apresentação, né, assim que foi acionada a largada, metade foi pro box, metade ficou na pista, na segunda volta a outra metade foi pro box também, isso deu uma chacoalhada nas coisas, o Oscar Piastri assumiu a liderança e foi, até o safety car, né, por que eu falei segura o Hamilton? Porque eu queria falar um pouquinho sobre o Piastri, ele segurou com maturidade até essa liderança, sem cometer erros, óbvio, não tem o equipamento que o Verstappen tem, o Verstappen andando forte, né, mas vale essa menção pro menino Piastri aí, né, Vitor? Sem dúvida. Ele, etapa após etapa, vem mostrando por que a McLaren brigou pra levar ele, né? E além disso, tem mais um fator dessa história dele ter ido pra McLaren, que é, será que ele sabia da confusão que tava rolando na Alpine? Porque, nossa, também que sorte a dele ter saído, porque parece que a equipe tá afundando, né? Mandaram todo mundo embora na administração. Mas enfim, voltando ao Piastri, cara, assim, tem me surpreendido bem, apesar de ter feito uma relargada ruim. Acho que isso tem a ver com um pouco de falta de experiência também, né? Se ele tivesse relargado melhor, a vida do Verstappen teria sido um pouquinho mais difícil do que o que foi, porque também é difícil de chegar tão próximo na chuva, né? O próprio Verstappen teve dificuldades antes do safety car de chegar no Piastri, então acho que se o Piastri tivesse relargado um pouco melhor, isso teria complicado a vida do Verstappen. Fica aí uma leve crítica, mas, cara, sim, grande resultado. Acho que eu não esperava, sinceramente, assim, já falei isso algumas vezes, eu não esperava tudo isso do Piastri. Pra mim sempre foi, nossa, por que estão brigando tanto por ele? Ainda acho que não é tudo aquilo que eu falei na semana passada, que pra mim, quando brigam tanto por um piloto, ele tem que ser um Hamilton, né, que no primeiro ano já quase foi campeão, mas é isso, assim, cara, é que a gente não vamos colocar o carro na frente dos bois, mas eu já até queria fazer meu voto de piloto do dia.
Gavi e o Oscar Piastri. Eu fico com esse porém, eu elogiei aqui, sim, ficou um pouquinho desse porém da relargada aí, mas nada muito gigantesco também, que é um lance que pede um pouco de experiência também, talvez. Sim, ele deu uma tirada de pé ali na El Rouge, né, também, não é fácil ele meter o pé também ali com a pista molhada e tal, etc. Como tá essa pista, né? O primeiro a passar sempre vai. Sempre vai, né, cara? E, enfim, às vezes é melhor você estar atrás também, né? Enfim, cara, ele não relargou mesmo. Tô com o Vitor, se ele tivesse feito uma relargada certinho ali, ele não teria dado, pelo menos, chance naquele momento ali, que ele poderia ter dado o pé antes, né? Programado melhor a relargada também, mas, cara, a P2 eu acho que é de bom tamanho, aí, principalmente para quem que ele perdeu, né? Perdeu pro Verstappen, né? A gente tem aí o time perfeito, né? Verstappen com o carro também, né? Não dá para tirar também, é o Verstappen, mas é também muito em conta do carro, que é um carro muito bom, eu acho que o carro perfeito aí. E, cara, mais do que isso, eu acho que o Piastri, ele vem mostrando, para até ir um pouco contra o Vitor aí, mas ele vem mostrando para que veio, cara, né? Nessas últimas corridas aí, é que no começo do ano a McLaren tava muito ruim, não tinha condição, né? A gente consegue ver isso. Agora ele vem colocando até uma pulga já atrás da orelha do Piastri, né? do Norris, desculpa, né? Eu acho que ele vai cumprindo o papel dele aí de ser esse, quem sabe, né? Não sei se um novo Hamilton, porque, pô, tá falando aí de um dos melhores, né? De todos os tempos da Fórmula 1, mas com chance de estar lá, né? Ali a gente precisa de alguém para desafiar, por exemplo, o Verstappen, cara. A gente tem hoje ali, quem são os grandes aí, né? É o Hamilton, que tá de saída, o Alonso, que também tá de saída, uma hora ou outra vai sair, e aí tem ali, né? O George Russell, o Charles Leclerc, quem mais, né? O Pierre Gasly, o Lando Norris. Né? Gasly eu acho que não, o Norris só... Gasly não, também, né? Eu não colocaria, não. O Gasly já tentaram e não vai. Então são poucos, né? É uma lista seleta aí, mais um, e eu acho que ele viria até como um dos mais aí cotados para ser, até isso, né? A expectativa é que ele seria o novo Verstappen, aí por isso essa aposta tão grande, e é isso, cara. Eu acho que ele, nessas últimas 4 corridas, né, o Piastri fez valer ali a treta que a McLaren se meteu com a Alpine quando resolveu tirar ele. E, cara, hoje, acho que foi quem que tava? O Max Wilson que tava na transmissão, né? Wilson. Max, aí ele falou, poxa, mano... Tá até bravo com ele aqui. Tá bravo com ele? Mas ele falou uma coisa legal hoje, que foi... Ele falou, cara, imagina a tranquilidade do Piastri hoje, né? Com essa McLaren aí, tendo deixado a Alpine, aquela zona que tá, né? Hoje a Alpine, parece aqueles times de futebol que tá pra cair ali, os caras vai arrancando o ranco e vai piorando, né? Vai piorando, eu acho que... Então, assim, é isso, um tiro certo também do Piastri aí parece ser. Vamos ver se a McLaren vai sustentar, né, essa atualização. Foi uma atualização que veio, deu certo, vai precisar manter esse ritmo aí se quiser se manter também nessa briga tão disputada lá na frente. Pois é, o Hélio Frazão sempre vem aqui também para falar que o Norris é melhor que o Russell. É verdade. Que o Piastri caminha para isso também. Eu vou descobrir o que você tem contra o Russell ainda. O Russell tá devendo, né? Tá Verdade seja dita. Ontem ele foi responsável aí pela posição ruim de largada dos Mercedes. Rodou ali, depois o Vitor até falou, acho que o Hamilton pensou que ele pensou, né, que o Russell, rodei, cara, então agora eu vou dar um vácuo pro Hamilton aqui, né, que nada, ele se defendeu ali e tal, causou ontem o Russell, e já não é de hoje, já tá engatando uma série de corridas ruins aí o Russell. É isso. O Guilherme da Silva Mol também tá dizendo aqui, ó, o Gasly também merece uma pausa. A gente até acabou de falar do Gasly, realmente não acho que é aquele piloto... Um só? Um só. Mas assim, o Gasly, ele foi um dos pilotos, eu fui até confirmar aqui, mas sim, ele foi um dos pilotos que largou, que parou no box ali logo depois da volta de apresentação, né? Foi Piastri, Sainz, Gasly, Hamilton, Pérez, Albon, Stroll, Bottas e Hülkenberg, né? Então, ele teve essa vantagem, conseguiu se colocar ali em boa posição contra outros pilotos.
teve sim, claro, um mérito de manter a terceira posição, né? Não é que eu tô querendo dizer que o cara fez uma corrida ruim, não, pelo amor de Deus, baita mérito manter a terceira posição ali, mas talvez o Hamilton até pudesse chegar. É que o Hamilton foi punido também, parece que deu aquela desanimada, sei lá, não sei. O Gasly achou uma posição, se encontrou ali em terceiro, né, Vitor? Sim, o Gasly, eu brinco, foi uma brincadeira, uma palma. Eu acho o Gasly um bom piloto, mas eu não sei dizer assim, sabe que cara que assim, é bom, mas não entrega? Sei lá, eu não entendo nada de futebol, eu queria fazer uma comparação de futebol e talvez muita gente me xingue. Faz aí, se for errado eu falo. É porque a minha é muito de leigo, o que eu vou falar agora. Tá. Eu ia falar assim, é tipo o Neymar. O cara vai ter que fazer. Que assim, nossa, muito bom jogador, mas tá, e aí? O que tá entregando? Ele entrega mais para as redes sociais do que pro... Nossa, você vai causar uma polêmica se tiver bem. Não, polêmica eu não ligo com o fã. Mas é isso, o que ele fez na seleção? Foi quantas vezes campeão, também né? Quem para ser fã de Gasly, né? Não, Gostar do cara é uma coisa. Não, acho que o Gavi acho que tá falando do Neymar. Tá. O Neymar eu sei que tem fã. O Gasly eu acho que não. Só lá mas eu frente. quero dizer Gasly, que, tipo assim, o Gasly pra mim é meio Neymar. Assim, e aí também me corrija se eu estiver errado. Parece ser um ótimo jogador, né? Nossa, puta, jogou muito bem no Santos. Aí, vai lá pra fora. Eu discordo, eu gosto do Neymar, mas do Gasly eu concordo. Não, eu não tô falando que eu não gosto do Neymar, eu tô falando assim, quando ele chega na seleção, o que ele entregou? Nada. Ah, tá bom, marcou gol, mas ele foi campeão. Dessa campeão. comparação aí, ó, Vitor. Ele no PSG foi campeão da Champions? Então assim, pra mim o Gasly é meio isso, assim, é um bom piloto, mas ele já teve na Red Bull e não conseguiu fazer nada. Tipo então, o Craque Neto também. Pra mim é isso, assim, é um baita nada, piloto, né? mas que nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo eu gosto dele. Ao mesmo tempo eu gosto foi boa, do Gasly. Mas é uma pena, ele não entrega. Então, assim, hoje ele chegar em terceiro, cara, ele é um piloto que pode chegar em terceiro mesmo, assim. Ele poderia ter sido aquele cara que ganhou, que o Ocon ganhou lá em Monza. Foi Monza que o Ocon ganhou? Não, foi Gasly ganhou. Gasly ganhou em Monza. Foi o Gasly. Então, mas ele é esse piloto. É esse piloto que, em Monza acaba ganhando a corrida. Na Bélgica aconteceu não sei o que ganha. Porque eu acho que ele é um bom piloto, né? Acho que, assim, acho que o último, também me corrija se eu estiver errado, porque a minha memória é horrível, mas o que eu me lembro, o último piloto meio nada a ver que ganhou na Fórmula 1 foi o Maldonado. Não consigo lembrar um outro, assim. Porque teve momentos nada a ver, tipo assim, o Vettel ganhou na Toro Rosso, o Ricardo ganhou com a McLaren, o Gasly ganhou com a Alpine. Com a AlphaTauri. Com a AlphaTauri, é verdade. O Ocon ganhou com a Alpine. Então, assim, que é um piloto que você não imagina que vai ganhar nesse carro. É meio nada a ver. Mas, assim, agora, o piloto nada a ver que ganhou, o último que eu me lembro é o Maldonado. Você não acha que o Gasly é impossível ele ganhar uma corrida? É totalmente improvável. Mas ele é um bom piloto. E hoje é isso, ele é esse piloto que, numa situação como hoje, termina em terceiro. Aquele momento de decidir onde parar, conseguiu segurar. Era o Pérez que estava atrás dele. Foi o Hamilton, né? Não, o Pérez. É que ele segurou antes da briga, né? Antes da briga. Então, ele segurou. Então, assim, que o Pérez vinha tentando chegar, não conseguia. Então, é um piloto que pode entregar, e eu acho que ele entregou hoje. E consegue chegar em terceiro na sorte, porque o Alpine não consegue entregar mais do que isso, assim. Na verdade, a Alpine não consegue entregar nem isso, né? Longe disso. Mas, numa situação muito adversa como hoje, tem esse tipo de possibilidade. A minha impressão ali, inclusive no começo da corrida, é que o Pérez podia passar o Gasly, né, Gavi? Podia, teve chance, né? É que também a posição do Pérez é uma posição complicada, né, cara? Ele não tá podendo arriscar muito, né? E aí eu acho que, às vezes eu falo isso no podcast, que quando você sai pra dirigir, você fala, hoje eu vou de boa, sei lá, ou você que dirige rápido, fala, hoje eu vou tranquilo. É quando sai você sai do seu ambiente que você tá acostumado, é quando acontecem as coisas, né? E aí foi isso que o Pérez, né, acabou, né, se envolvendo no acidente. Depois com o Hamilton a gente vai até falar ali, não acho que ele teve culpa, né, mas enfim, e poderia, né, eu acho que é um excesso também de precaução aí por toda a situação que o Pérez tá envolvido, né, então por isso ele
acabou não atacando ali da forma que, na minha visão, poderia ter ultrapassado também o Gasly já. Talvez se tivesse ultrapassado o Gasly, não teria se envolvido depois lá na confusão, né? Teria colocado o Hamilton, o Gasly ali entre ele e o Hamilton, enfim, o destino é implacável, né? Acabou se ficando numa situação de ataque, justamente por não ter ganhado essa posição também do Gasly, né? E aí a gente viu o que aconteceu, né? Acabou perdendo várias posições porque quebrou o assoalho dele depois do toque lá com o Hamilton. O Charles está até falando que o Gasly na Red Bull foi pior que o Pérez. Até concordo, teve menos tempo também, né? E assim, o Gasly ele se meteu numa posição ruim ali no ambiente da Red Bull. A gente falava por muito tempo, né, lá nos nossos podcasts, Gavi, que o Gasly ficou no limbo, né? Porque a gente sabia que ele não ia mais subir para a Red Bull, porque o Helmut Marko também não ia dar chance para ele, não tinha mais para onde cair, precisaria sair dali, mas é um cara que já estava passando o tempo dele de, sei lá, ser contratado amanhã por uma Mercedes. Além de todos esses percalços que ele enfrentou, e além de não ser um Lewis Hamilton, além dele não ser um gênio, ele também perdeu esse tempo, né? O timing de achar uma equipe para ele que não fosse mais a Red Bull, para que ele pudesse ser primeiro piloto, quem sabe ganhar corridas com mais constância, até quem sabe disputar um título, porque depende de uma conjunção de fatores aí para isso, né? Total, e eu acho que daqueles que a gente citou, ele é o único que não tem ainda essa posição, né? Porque o Russell tem, e não vai ter, porque não tem aonde ter também, né? O Russell tem, né? O Leclerc tem, o Piastri, Norris aí a gente não sabe, né? McLaren agora virou um ponto de interrogação. Mas, enfim, qual a possibilidade do Gasly? Seria realmente que a Alpine entregue um carro bom e aí a gente vai ter essa prova aí. Mas é isso, ele tava estagnado muito mais, agora ele deu esse passo adiante, mas também aí, né? Se a Alpine não entregar para ele alguma coisa, é difícil ele se relocar, não tem posição no grid para ele se realocar nesse momento, não. No curto prazo, né? Há uns 2 ou 3 parques fechados aqui, eu não lembro exatamente, a gente estava debatendo quem que poderia ser um bom segundo piloto para a Ferrari. Tá aí, Pierre Gasly. É para segundo piloto. Não para falar, vamos liderar. No lugar do Sainz, eu prefiro o Gasly que o Sainz. Eu prefiro o Gasly mais. também. De repente seria o segundo piloto para a Ferrari aí, talvez. Não sei. Eu prefiro o Gasly. Eu parei de prestar atenção por um segundo, mas foi assim, um segundo, foi só a palavra da equipe que vocês estavam falando. Aí eu falei assim, vocês estão querendo colocar o Gasly de volta na Red Bull? Mas beleza, não, entende? Na Ferrari, segundo não, aí na Ferrari. Eu acho que na Ferrari tudo bem, porque aí ele tenta um lugar novo, um ambiente novo. Porque se fosse na Red Bull, esquece, que ele não aguenta aquele ambiente lá, não. É isso. Eu critico muito o Leclerc, mas é porque o Sainz pra mim é ficar também, mas não vejo possibilidade nenhuma do Sainz aí, né? Enfim. É isso. Vitor, e embora a corrida tenha sido muito pequena, muito curta, teve espaço para uma pequena polêmica aí, né? A punição do Hamilton por um incidente. Eu revi, eu tava com a tela aberta aqui, inclusive revendo o lance agora há pouco, e um acidente perto do que a gente chama de acidente de corrida, incidente de corrida. Acho até que o Hamilton não deu espaço, mas acho que só foi punido também porque o Pérez teve prejuízo, né? A Fórmula 1 leva muito isso em consideração, né? Pelo lance, sinceramente, pra mim, não deveria ter tido punição. Eu acho que chuva, né? É mais difícil de controlar o carro, né? E ao mesmo tempo é assim, é difícil de controlar o carro, então não arrisca. Mas então, melhor não correr na chuva, se ninguém pode passar ninguém. Faz igual, sei lá, a NASCAR. Então, cara, eu não gostei da punição. Hoje eu entendo que pode ter sido sim, porque ele no fim acabou tirando o Pérez da corrida. Mas eu acho que foi de maneira não intencional, então, sei lá, é difícil de julgar. Eu preferia que não tivesse tido a punição, porque eu não acho que foi um descuido nem nada demais, assim, não acho que... E ao mesmo tempo, no que eu não acho que foi um descuido, eu não acho que foi proposital, sei lá, assim... Não gosto. Eu tendo a não gostar quando a direção de prova pune por esse tipo de lance de corrida, assim, de ultrapassagem, né? Eu acho que
Cara, tem que punir quando o cara corta o caminho, e aí cortar chicane, tinha que fazer uma curva e ele foi em linha reta. Também não é exceder limite de pista, que eu também acho a grande bobagem. Sei lá, assim, eu acho que não tá legal. E tá todo mundo tá achando isso também, né? E mais que isso, né? Aqui não tem como... Eu não acho, sabia, cara? Não, então, só pra você complementar, porque eu acho que vou até trazer mais uma coisa aqui, Gavi. A gente, e não tem como não trazer esse assunto de volta, começou as primeiras sprints, a gente falou assim, poxa, pro piloto é fácil, ele fica lá de braço cruzado, só termina e tá bom, né? Porque não acontecia nada nas primeiras, aí foi mudando o formato. A chance do piloto conseguir um desses 2 ou 3 pontos a mais aí na sprint é o cara ser um pouquinho agressivo, e foi o que o Hamilton fez hoje, não vi ele fazendo nada demais. Cara, mas eu acho que ele acabou tocando o Pérez no caminho ali e não mediu direito a agressividade dele. Ele poderia ter esperado pra fazer a ultrapassagem. Acabou que, cara, mesmo é falta, é sem intenção também, né? Então, não acho que ele foi pra dar no meio do Pérez. Agora eu vou dar no meio dele. Vou bater. Não acho isso. Mas eu acho que também a punição não tem que ser só porque o cara foi lá deliberadamente. Às vezes você... E pra mim, ele poderia ter esperado um pouco mais ali. Ele correu o risco de, né? E aí, por isso que eu falei que eu acho que o Pérez não teve culpa. O Pérez estava ali, o Hamilton veio... Agora, cara, talvez o pessoal vai me criticar, porque é muito Nutella. Já viu o Paulo falando, os caras é Nutella e não sei o que, bababá, porque tem que deixar correr. Mas eu acho que é difícil você avaliar a intenção do cara. E aí você abre você abre um buraco muito que muita gente pode pular ali, cara. Como que você vai... Aí amanhã todo mundo começa a tocar um outro. Como é que é? A Fórmula 1 não é, diferente do turismo, do monoposto, não é uma fórmula de toque, né? A gente sabe disso, né? Então, eu acho que tem isso, cara, né? Eu acho que... Eu sou torcedor do Hamilton aqui, mas eu acho que hoje o Hamilton vacilou. Ele poderia ter esperado... Ele tava mais rápido. Cara, isso pra mim, eu vou falar, já é meio burrice também, né? Eu tenho falado sobre isso aqui. Ele teria tido essa oportunidade de novo de fazer a ultrapassagem, eu acho, e aquele momento definitivamente não era o ideal e acabou custando caro pra ele, né? Então ele poderia ter passado. Aí depois do toque ali, ele acabou perdendo tempo também, quase foi ultrapassado ali pela Ferrari do Sainz, né, teria tido um prejuízo ainda maior, mas acho que o Hamilton foi precipitado e aí não teve a intenção, né, mas se precipitou, causou dano no Pérez e aí falta mesmo sem intenção, então pra mim merecido esse cartão amarelo aí 5 segundinhos pra ele. Eu tô com a imagem aqui e a gente pede até perdão, a gente não pode mostrar a imagem, porque quem tem direito sobre as imagens no Brasil é o Grupo Bandeirantes, né? Eu tô com a imagem aqui, eu fiz questão de pausar a imagem no exato momento em que eles se tocam, e para mim existe um critério, que é um critério que a gente inclusive vê às vezes escrito no regulamento. Tem espaço de um carro para o adversário? Tem espaço de um carro, então pronto, né? E tinha. Então, assim, os dois só jogaram duro um com o outro, né? Porque se você for ver, o Pérez vendeu caro também. E também tá tudo bem, isso não é uma crítica ao Pérez, não tem que entregar, né? Então, assim, e eu levava muito isso em consideração naquela temporada 2021, entre Verstappen e Hamilton. Não acho que o piloto tem que aliviar para perder a posição, principalmente no caso deles, lá em 2021, que estavam disputando o título. Mas aqui também, é uma corrida curta que vale alguma coisa a mais. Não acho que o piloto tem que aliviar, e acho que ambos os pilotos têm que deixar o famoso espaço de um carro. Tinha espaço de um carro pro Pérez, então isso para mim isenta o Hamilton. Porque aí vai entrar vários fatores. Eu vou ser um pouquinho agressivo, a corrida tá acabando, a pista tá molhada, a corrida tá acabando porque ela começa já acabando também, né? Mas assim... Ô Garcia, mas é que o Pérez, ele não vem pra cima do Hamilton, cara. O Hamilton entra num espaço que o Pérez não conseguiu nem ver, cara. Não viu, quando viu... Eu acho que uma coisa é você estar no espaço de um carro e aí você não dá o espaço. Num exemplo absurdo, o Schumacher com o Barrichello na Hungria, né? Que aí foi tirando o espaço do cara. Né? Até vai explodir ali, morreu. Mas ali eu não vejo isso, porque o Hamilton vem meio que... É o que eu falei, pra mim ele se precipitou, cara. Ele foi frear pra dentro do Pérez. É uma manobra que poderia ter dado certo, sim, né? Mas aí o Pérez não tem culpa do acidente, cara. Ele não consegue ver aqui, o cara tá vindo, eu vou tirar.
tem como fazer isso. E aí o Hamilton assume esse risco do toque. Pra mim é isso, mas eu vejo possibilidade, cara, de estar certo também, né? Como o George Garcês aqui colocou, né? Que a pista também não tinha aderência, né? Não era tão fácil dar o espaço, né? E ele até terminou, também não acho um absurdo a punição. Pro Pérez também não era fácil, Como eu também não acho um absurdo se não tivesse a punição também, né? Mas eu acho que eles, nesse fato, né, assim, defendendo que eu acho que eles acertaram ali, né, escapou, bateu no Pérez, o Pérez perdeu muito tempo, né? E aí se você deixar passar, não sei, cara, amanhã tá todo mundo tocando um no outro ali e não é o que a gente quer ver, né, cara? Não é o que a gente quer ver. Enfim, mas eu também fico com quem, consigo entender quem pensa, viu, Garcia, que ali não deveria ter dado a punição pro Hamilton. Então, eu, por exemplo, eu mantenho minha opinião. Eu acho que é isso que eu quero ver. Uhum. Tipo, é isso que eu quero ver. Se tiver que tocar, que toque. E tem duas coisas diferentes aqui que a gente tem que... O próprio... Porque é que só meu medo, Gavi, é que, tipo assim, ó... Eu entendo o que você tá falando, tá? É que, no fim, assim, eu entendo, eu só não concordo. Porque eu entendo o que você quer dizer, mas é que o meu medo é quando esse tipo de coisa acontece... E assim, né? Não acontece toda hora porque a gente também não tem chuva toda hora. Nem é sempre que os carros conseguem se ultrapassar, mas é assim. Digamos que a gente tivesse na Fórmula 2 que dá pra passar toda hora, né? A Fórmula 1 fosse desse jeito. E aí, você começa a punir o piloto que faz o que o Hamilton fez, muito provavelmente a gente não teria ultrapassagens em corrida com chuva. Porque eu entendo que ele se colocou num risco ali, e aí era difícil pros dois, porque tava chovendo, tem dificuldade de visibilidade, dificuldade de aderência, e aí tem um toque. Putz, o Hamilton poderia ter evitado? Poderia. Só que se ele evitar pra sempre, ele nunca passa o Pérez. Exato. E aí até o Paulo cobra a gente aqui, ó, disso, Vitor, né? Que a gente fala que é verdade, a gente quer disputa e tal, e aí quando tem, né? Tem que definir o piloto. Eu entendo, cara, eu entendo a cobrança também. É que eu acho que passou do limite. Eu acho que é isso. E aí, quando você passa desse limite, você deixa hoje, cara, não sei, eu sempre fico pensando nisso, né? Como que vai ser amanhã? Amanhã o Pérez vai fazer a mesma coisa e aí vai falar, mas olha lá, sabe? Enfim. Mas também punir preventivamente não é o certo. Mas, de novo, eu acho que o Hamilton foi muito otimista, cara. Não tinha espaço ali pro Pérez. E não tem como, cara. Não tinha como o Hamilton, na hora que ele vem, o Pérez tirar da curva. Primeiro que ele já tava fazendo a curva, Garcia. Eu parei pra olhar também ali. Ele tá com o volante já no traçado. Se ele fizesse isso, provavelmente ele iria pra fora ali, pegar uma área molhada e talvez até fosse parar na brita, né? Então... Mas é isso. Daniel Santos... Apesar de tudo, eu ainda defendo que... Não, é lógico, porque é isso. O Daniel Santos tá até falando aqui, o Gabriel, que é mercedista, tá de olhos abertos, tá querendo fechar os olhos. Não se trata de olhos fechados. A gente às vezes evita responder umas críticas mais pesadas aqui, mas às vezes, né, assim, não é questão de fechar os olhos, é questão que a gente tá em 3 pessoas aqui, e 3 pessoas que têm opiniões diferentes, assim como você que tá aí assistindo, também tem a sua opinião diferente, tá tudo certo. O que eu vejo, a forma que eu vejo é a seguinte, existem 2 coisas diferentes. E quando o Gavi dá a opinião dele, por exemplo, ele fala sobre 2 coisas diferentes. Uma coisa é a punição. Punição é uma coisa, vamos debater a punição. Outra coisa é a ação estratégica do piloto falar assim, será que eu devo passar aqui agora ou não? Porque aí a gente pode falar assim, acho que estava certo, acho que estava errado, acho que ele até poderia segurar um pouquinho mais, que ele poderia ganhar a posição 2, 3 curvas ali para frente, né? Isso é uma coisa. Agora a punição é outra. Acho que não foi uma punição justa, porém também acho que se ele espera um pouquinho, ele passa o Pérez e vai atrás do Gasly, entendeu? São 2 coisas diferentes. Ele fez o que a gente quer ver na Fórmula 1, vamos falar a verdade. Que é justamente esse negócio que eu tô falando, é o piloto pragmático, chato pra caramba, entendeu? Né, fica ali, uma hora vai, né? O Hamilton foi pra cima no momento que o Pérez deu uma erradinha, né? O Pérez ali normalmente na curva é uma curva que você antecipa a tangente naquela curva. O Pérez deu uma passadinha e aí deixou aquele buraco. O Hamilton veio no traçado correto, isso é importante dizer também, né? E tentou ali, só que aí os dois perdem, né? O Pérez perde na entrada um pouco a tangência, né? Por isso que ele vai. E aí o Hamilton também perde a tangência meio na saída e por isso que toca. Exato, isso, ele
ele vai também pra cima do Pérez, né? Que também, eu acho que também tava vendido, né? Ali, vendido, né? Até porque seria uma ultrapassagem daquela que o cara, tipo, toma distraído, né? O cara dá uma escapada, o cara atrasou a freada, mergulhou por dentro, num espaço mínimo que tinha, realmente, né? Não fosse também o deslize. Eu acho até que essa manobra em condições de pista seca, o Hamilton teria sido uma ultrapassagem, agora já puxando sardinha aqui, já teria sido uma ultrapassagem linda do Hamilton ali, né? Teria metido por dentro num momento que poucos ultrapassam, sem DRS, sem nada, né? Ali, né? Nem cabe, enfim. Mas é isso, viva as opiniões diferentes também, cara. E ó, outra, eu acho que poderia não ter dado a punição também. Eu não sei se eu estaria aqui reclamando, olha, puta, tinha que ter punido o Hamilton, porque aí duas vozes na minha mente, né? A que o Paulo diz aqui, pô, vamos correr, vamos deixar o negócio agir, porque senão também, como vocês disseram juntos, né? A gente não tem corrida, cara. Se todo mundo esperar a próxima curva, esperar um momento ideal, né? Não é o que a gente quer ver na Fórmula 1. Por outro lado, ele prejudicou a corrida do Pérez, aí eu me coloco na corrida do Pérez, o cara veio, deu no meu meio, tem que ser punido, 5 segundinhos, é isso. Acabou que deu prejuízo, né, porque tava muito colado, né, Garcia? Acredito, se não entra na pista, né, mas se o Pérez não tem o problema que teve depois, acho que também ia passar batido, né, a punição não ia ter nada. Também acho. E assim, né, a gente tá discutindo isso, e aí na minha opinião também não acho que foi o fim do mundo, nossa, o maior erro dos comissários no ano. Não. Segue o jogo. Isso. Não concordo, mas segue o jogo. Não vou criticar muitos comissários aqui não. Acho que eles fazem coisas muito piores, né, além dessa. Então, eu não teria punido, mas punido, ok. Acabou que ele poderia ter colado, né? Se eu não me engano, empatado com o Alonso, né? Boa pergunta. Se eu não me engano, ele seria. Posso olhar aqui rapidinho. Ele ficou, né? Eu vou falar como é que ele tá agora. Tá, olha. Ele tá 5 pontos, né? É por aí mesmo, 4 pontos. Agora ele tá a 4 pontos. Não. Então, teria empatado ou passado, né? Faz a conta que aí já sai da minha alçada. Ele fez 2 pontos, ele perdeu. Em quarto. Ele tava em quarto. É isso? Isso. Ele perdeu 3 posições, então não. Ele teria ficado com 138. Cada 1 ponto. Mas amanhã ele passa o Alonso, hein? E ó, vou te falar assim, ó. Se continuar do jeito que tá, passa. Amanhã a Ferrari passa a Aston Martin e a McLaren logo. Apesar de ter a metade dos pontos da Aston Martin, inclusive. Mas logo capaz que passa. É isso. Bom, tudo meio rapidinho aqui, tá, gente? Porque a gente tem... Parque fechado sprint? Parque fechado sprint. Mal começa, já tá terminando, né? Não, eu digo assim, que a gente tem 2 votações pra fazer. Primeiro, e você que tá assistindo a gente aí, claro, fica à vontade também. Piloto da sprint desse sábado aí. Pra mim? Sim, Vitor. Pra mim, sim. Eu tô fugindo muito da nossa regra, Garcia. Tá. Quando passa pela vitória, o cara merece. Porque hoje eu não vou dar pro Verstappen, apesar dele ter passado o Piastri. Hoje eu vou dar pro Piastri até por uma questão mais sentimental, assim, ó. Tipo, eu fiquei muito feliz de ver um outro piloto liderando, um piloto que é jovem, um piloto que tá na sua temporada de estreia. Promete muito. Então, menos sobre o cara ter sido piloto de tipo, nossa, fez a grande ultrapassagem da corrida. Não, assim, ele já pode dizer que, apesar de ser um sprint, ele já liderou algumas voltas na Fórmula 1. Ele relargou na frente do Verstappen e foi ultrapassado pelo Verstappen. Então, assim, e serviu como experiência, né? A primeira vez que ele também relargou, acho que isso também é bom para ele ver como funciona. Talvez da próxima vez ele não relargue como ele relargou dessa vez. Hoje, para mim, assim, Piastri é o nome, apesar do Verstappen ter feito aquilo que um grande piloto faz, que vence sempre, e quando parece que não vai vencer, vai lá, passa e vence também, né? Que a gente viveu muitos anos de Hamilton, agora a gente tá vivendo com o Verstappen. Então é isso, sim, pra mim hoje é o Piastri. Tô muito feliz de ver um piloto novo aí liderando, digo mais, não por um acaso, mas por mérito.
né? Ele fez o segundo lugar no grid por mérito próprio. Tudo bem que ele apareceu em primeiro por conta de uma questão de estratégia, mas, né, porque ele parou antes do Verstappen, mas não foi aquela situação em tipo também, que, sei lá, né, foi a situação que o Gasly venceu, que o Ricardo venceu, que foi meio tipo assim, aconteceram coisas meio que jogaram nossa, caramba, eu tô em primeiro. Não, ele estava ali perto, ele não estava ali ao acaso, então isso também acho que dá mais mérito pra toda essa história de eu colocar ele como piloto do dia, piloto da sprint. Boa. Gavi, piloto sprint desse sabadão. Cara, eu tava tentando pensar aqui, né, mas apesar da gente ter tido uma corrida boa ali, difícil dar um grande destaque, né? Eu acho que o que o Vitor falou tem muito sentido, sim, muito legal a gente ter visto o Piastri liderar, né? Fazia tempo que a gente não tinha outro piloto liderando, e aí, né, o Piastri ali com a McLaren também, então, né, é legal por duas vezes esse fato aí, né? Eu gosto muito da McLaren e acho legal a gente ter o Piastri provando que ele é um cara para chegar junto aí. Tô tentando enrolar aqui para ver se tem alguma ideia aí Mas aí, cara, eu vou... eu sabe para quem eu vou, e eu acho que talvez o Garcia vá também, vou roubar o voto dele, mas eu vou no Verstappen, baseado numa das premissas do Garcia, que é o cara ter feito a ultrapassagem para vencer, mas sabe por quê? Porque ele não precisava. E ele foi pra cima, cara, né? Igual eu tô falando aqui, a gente fala às vezes, eu falei até, o Verstappen fica atrás ali, né? Agora é um cara diferente. Só que o cara é danado, vou usar essa palavra, porque ele sabe a hora, né? Sabe ver as fraquezas. Eu acho que ali, quando ele viu uma fraqueza do Piastri ali na relargada, ele partiu pra cima já convicto de que faria ultrapassagem, mesmo com toda a vantagem que ele tem no campeonato, ele não perde aquele, né, uma vontade de vencer e de partir pra cima. Então, por isso, né, por estar liderando muito e por continuar mantendo esse espírito de vacilou, eu vou partir pra cima mesmo, não vou perdoar, né? E eu falei que o Piastri tirou o pé no Rouge, diferente dele, o Verstappen não, né? Você vê que ele segue ali full throttle, então, para poder caçar o Piastri e fazer a ultrapassagem. Então, para mim é isso. Verstappen, o piloto sprint do dia. Boa. Tô junto aqui, passou pela vitória, foi pra cima, acho que tem muito esse lance do pontinho também. Então, vou no Max Verstappen aí. Acho que a corrida não teve um bananinha, né? O bananinha sprint. Que é aquela banana prata, assim, né? Que é pequenininha. O Alonso deu uma vacilada. O Tsunoda, eu acabei que eu não vi. Chegou a mostrar alguma imagem dele? Porque na relargada ele caiu pra último, né? Não mostrou. Ou alguém deu um toque nele ou ele errou sozinho. Tipo assim, acelerou pra largar e rodou. Então, talvez... O Alonso foi um erro amador, cara. Amador, assim, é fogo falar isso do Alonso, né? Mas, assim, pro Alonso e pro que é aquela curva ali, né, cara? Aquela curva ali é terrível, né, velho? Aquela curva ali, ela é punitiva. E ela tem uma zebra alta, mais alta, que até no simulador aqui, no iRacing era assim, e no F1, então, 2023, é 10 vezes mais. Se você encosta nela, acabou, meu amigo. Porque ela é uma zebra mais alta da parte interna, né? Então, eu acho que ele ali, até o super experiente, foi um erro juvenil. Gostei desse comentário do Jorge ali. Boa. Né? Acabou. E por sorte não danificou o carro, né? Ele não bateu, ficou preso na brita, aí por isso que, né? Isso aí. Inclusive, até para complementar essa história do Alonso, enquanto a gente estava aqui fazendo o parque fechado, eu fico acompanhando tudo que tá rolando de notícias, então já tem bastante coisa lá no site fmania.net. O Alonso foi chamado pelos comissários, porque vocês lembram que durante a transmissão apareceu que ele estava sendo investigado por um incidente com o Hülkenberg. E aí ninguém viu nada do incidente com o Hülkenberg, confesso que eu continuo sem ter visto, mas é porque ele estava dirigindo de maneira perigosa na pista. Não sei, não tem a imagem para dizer o que exatamente ele estava fazendo, mas ele foi convocado pelos comissários por pilotar de maneira perigosa. Ele recebeu um aviso. Então já saiu também a decisão dos comissários. Ele recebeu um aviso por ter pilotado de maneira imprudente. Então fica aí até mais um... Se é famoso, olha, não faz mais isso. Não, e assim, dá mais um aval pra gente votar no Alonso como o piloto bananinha do dia, né? Boa. Ele bateu de uma maneira juvenil e tava causando antes da batida. Boa.
Eu falei da votação sprint aqui, porque a gente ainda tem os palpites de amanhã, né? Coisa rápida aqui também. Quero saber de você, Vitor Berto. Pódio do Grande Prêmio da Bélgica, lembrando que a gente tem um grid todo completamente diferente. O grid de hoje, o resultado da sprint de hoje não indexa o grid de amanhã, né? Então... Eu não lembro, inclusive, qual é. Isso é ótimo. Porque foi ontem, né? Que também é outra reclamação que eu tenho. Leclerc, Hamilton e Pérez. Ou Pérez e Hamilton. Não, mas Não. se isso é seu voto ou isso é o grid? Não, esse é o grid, três né? primeiros do grid, Tá, ó. Vou passar. Eu achei o grid aqui. Eu vou passar, Garcia, se você me permite, eu vou passar pra galera, porque, assim como eu, imagino que tem um monte de gente que não lembra qual é o grid, porque o treino Por foi favor. ontem. Perfeito. Né? E aí já teve 2 sessões da Fórmula 1 depois e meu cérebro embolou inteiro. Então assim, ó, amanhã, grid largada. Leclerc em primeiro, seguido por Sérgio Pérez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Oscar Piastri, então Piastri larga em quinto, Verstappen em sexto, fez o melhor tempo, mais de 8 décimos mais rápido que o tempo do Leclerc, mas larga em sexto porque trocou o câmbio na sexta-feira, e aí ele foi punido em 5 posições porque já extrapolou o limite do ano. Sétimo lugar, Lando Norris, Russell, Alonso, Lance Stroll, completando os 10 primeiros colocados. Na sequência, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Alexander Albon, Guan Yu Zhou, Logan Sargent, Daniel Ricciardo em 19º e fechando aí com Nico Hülkenberg largando da última posição. Então, para ajudar a gente aí na votação e para lembrar todo mundo como que é o grid de amanhã. Vamos lá, então sobrou para mim ser o primeiro a votar. Eu vou dizer que o pódio de amanhã é composto na seguinte ordem: Max Verstappen. Tá bom. Max Verstappen, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Verstappen, Leclerc. Ok. O Hamilton Tirou passa o o Pérez Pérez da e massa. o Verstappen passa todo mundo. É isso. Ó, já tem voto aqui também, que é o voto do Max Hélio Frazão, Max Pérez. Piastri Pérez. Se você tá ouvindo a gente aí também, fica à vontade, tá? Gavi, seu pódio pro Grande Prêmio da Bélgica de amanhã. Max, Hamilton e vou tirar Ferrari, Piastri. Max Hamilton. Piastri larga em quinto e vai terminar em terceiro. Na frente Tirei da... a Ferrari, Leclerc, Ok. não sei o que vai acontecer com ele. Ou ele vai continuar sendo Leclerc, ou vai dar algum problema. Enfim, fora do pódio. Cara, eu vou de Max, Pérez e Hamilton. Bom, tá bom aqui pra mim. Ó. Deu um voto de confiança pro Pérez, olha lá, Pérez. Isso, vai largar em segundo, tá? O Paulo Jesus tá falando Verstappen, Norris, Piastri. O Leandro Balbino, Verstappen, Leclerc e Hamilton. Tá aqui também o meia de patinhos, Max, Hamilton e Piastri. Tá? Foi igual o meu esse, Max Hamilton, Piastri. Cara, eu dei uma risada aqui porque a gente falou do Tsunoda e eu fui buscar, né? E ele chegou muito forte na bus stop, na relargada. Então ele teve que tirar de lado para, obviamente, não bater no carro da frente, que pelo sistema aqui não dá para ver quem era, mas enfim, não pode, não dá para ver quem era. Mas ele teve que tirar um pouquinho, pisou no molhado, né? Rodou. Aí na bus stop ainda. Antes de passar, não chegou a bater, mas foi antes de passar a linha do safety car. Chegou muito forte. Pô, mas aí o que aconteceu? Ele parou na brita? Rodou, Por isso que ele não voltou. rodou. Não, ele Ah, ele voltou, voltou, ele terminou ele em voltou. último. Ele só rodou. Boa. Mas Boa. chegou forte demais ali. Ainda bem que ele rodou, senão ele ia bater, né? O último Pelo menos voto não foi aqui, que nem o Zu, né? o Jaffer, ou o Jaffer, não tenho certeza, o Jaffer Francisco aqui, Max Hamilton Stais, inclusive, ele tava fazendo uns elogios pra gente aqui também. Muito obrigado, viu, Jaffer? Tamo junto aí. E é isso. Gavi, seu destaque final nesse sabadão aqui, esse parque fechado. Cara, é isso, né? Amanhã a gente não tem a mesma previsão de chuva, né? Então não sei como é que vai ser na largada. Eu acho que a chuva deu um
temperinho extra para a corrida de hoje. Tava até torcendo para dar uma garoada amanhã também, pra gente ter de novo aí, né, aí não tem dúvidas que a gente vai ter uma boa corrida, mas eu tô confiante que a gente vai ter, independente do clima aí, um bom GP da Bélgica lá em Spa, né, que sempre proporciona aí, não é sempre, mas normalmente proporciona boas corridas. Nessa nova regra tem proporcionado, então acho que vai ser mais um dia amanhã de domínio da Red Bull, mas tô muito curioso aí para saber principalmente como é que tá a McLaren com relação ao restante do grid, né? Eu acho que depois das últimas 3, 4 corridas, a McLaren é a segunda força, então quero ver se ela vai se confirmar como isso, ou se Ferrari e Mercedes, principalmente acho que a Aston Martin não, né? Mas se as duas equipes vão poder bater de igual aí para chegar na McLaren, para quem sabe pensar em chegar na Red Bull depois do meio da temporada aí. Boa, perfeito. Vitor, o seu destaque final nesse sabadão? Pô, como a gente falou aqui no começo, sábado, uma sprint, que a corrida foi muito boa, mas na minha opinião, a gente teve aí nossa corrida picotada por conta de safety car, né, por causa da chuva, a direção de prova sendo super protetora. Então, é uma pena, mas de qualquer maneira, com as 9 voltas que a gente teve de bandeira verde, foi uma corrida bem legal, com boas disputas, tanto que fez com que a gente tivesse várias discussões aqui no programa de hoje. Então, fiquei feliz com como foi o sábado. Amanhã, domingo, tem tudo novo, né? Outro grid, como a gente falou, outra previsão de tempo, então provavelmente outra condição, a condição que os pilotos no fim nem andaram esse final de semana ainda, tipo no seco de verdade. Então, vamos ver. A Mercedes tem um novo side pod para essa etapa, que eles não conseguiram, estão usando no carro, mas de verdade ainda não conseguiram testar, porque o teste no fim acontece no seco, então eles nem têm certeza se o negócio deu certo ou deu errado. Vamos ver se amanhã a gente tem algum sinal mais claro em relação a isso. Convido todo mundo a acessar o f1mania.net, ficar por dentro das últimas notícias, declarações, já tem muita coisa lá no site depois da sprint hoje. Galeria de fotos, vídeos, também olhar os nossos podcasts, sempre saem por lá. Enfim, é isso. Amanhã a corrida é 10 da manhã e você pode acompanhar lá comigo pelo tempo real do F1 Mania, tá bom? Obrigado, Garcia, obrigado, Gavi, pela companhia. Vai daí, Garcia, um grande abraço. É isso, tamo junto. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Gavi, obrigado, Vitor. Todo mundo que acompanhou a gente aí, um pocão, tamo junto aí. Curta muito seu sábado, amanhã por volta do meio-dia, se não tiver atraso, se talvez não tenhamos mesmo, mas assim, se tiver atrasos, logo depois do Grande Prêmio da Bélgica, a gente tá ao vivo aqui com mais uma edição do nosso Parque Fechado, tá certo? Um grande abraço, curta muito seu sabadão aí. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.